finalmente, eu gostaria de apresentar para vocês um trabalho que foi feito em todo o país e que nós achamos interessante poder apresentar um trabalho feito por profissionais de todo o país, certo? Está na apostila de vocês, certo? Que é um conjunto de mapas conceituais que dão uma visão geral às várias cidades brasileiras sobre como aqueles pesquisadores que estão ali indicados e apontados estão percebendo, estão trabalhando, estão vendo a psicopedagogia institucional. Aí está indicada a fonte de onde está essa apresentação, do qual a gente hoje vai estar colocando para vocês. Então nós temos assim, uma visão da psicopedagogia institucional, e é interessante que eles foram colocando fotos e imagens atrás das cidades. Então, aí, por exemplo, como é que esse material pensado e está postado na página do Instituto A Voz do Mestre, né, psicopedagogia institucional, como é que esses pesquisadores de Brasília estão pensando na psicopedagogia institucional? De uma perspectiva da historização da organização, a perspectiva histórica da organização. Qual é o histórico político, cultural, social e econômico dessa instituição? Qual é a motivação, qual é o desejo de mudança, quais são os ideais, quais são os objetivos? Quais são as diversas instituições, né, que está se trabalhando a psicologia institucional, empresas de consultoria, hospitais, creches, escolas? Quais são as mudanças favoráveis? Apoio da direção, compreensão da aluna, atitude do professor? O que elas estão considerando como uma boa aprendizagem? Projetos pedagógicos, projeto de humanismo, a valorização do desenvolvimento. E aí a gente vai ter toda uma visão, a cidade de Formosa, como é que eles estão pensando na psicopedagogia, na questão da relação professor-aluno, na capacitação, na questão da família e da escola, na identificação do déficit de atenção dessas crianças, no trabalho individual, né? A figura de uma criança triste ou alegre, a desestruturação afetiva, há ou não, né, uma desestruturação dessa criança, como é que ela está muito nervosa, não está? Em Manaus, como é que está se pensando o papel da escola, da família, do aluno, da comunidade, na questão da psicopedagogia e na questão do processo de ensino, aprendizagem, prevenção das dificuldades, desenvolvimento de aquisições. Em Manaus, como é que está se pensando essa dificuldade escolar? Né? O aluno não consegue acompanhar os colegas, as crianças são mal alimentadas, a intervenção, há uma superlotação, há um acompanhamento, a dificuldade de concentração, a criança tem a hiperatividade, tem doenças diversas, a questão da família, a família é desestruturada, não acompanhamento dos pais, ou seja, né, em Manaus ainda, como é que está sendo vista o apoio das teorias da personalidade, né, o papel da família e da escola, nas dificuldades de aprendizagem, como atender, né, como entender essa dificuldade de aprendizagem, como trabalhar essa dificuldade de aprendizagem, o papel dos jogos da recreação em sala de aula e em casa, a questão institucional, a prevenção e a solução desses problemas. Ainda, né, em Manaus, nesse mapa conceitual, o acompanhamento familiar, a família na escola, ajuda nas relações familiares, porque às vezes a família precisa também de ajuda, intervenção, acompanhamento na sala de aula, né, a superlotação da sala de aula, dificuldade de concentração, tem doenças diversas, tem hiperatividade, no diagnóstico feito pela equipe multidisciplinar, há observação, há esses relatórios, né? Ou seja, qual é o papel da escola, do discente, do docente, dos métodos, isso tem que ser feito. Ainda em Manaus, né, a questão da avaliação, da prevenção, do trabalho da comunidade escolar e das dificuldades de aprendizagem. Né? Então, assim, qual é o papel na psicopedagogia institucional que está ligado diretamente às teorias da psicologia, às teorias e intervenções psicopedagógicas, a questão da arte da recreação, da metodologia e da prática da didática, certo? E aí, de novo, a gente vai ter na psicopedagogia institucional em Manaus a importância da sociedade, do profissional, das comunidades e a questão presente nas situações de problemas da instituição, né? Aprendizagem, sala de aula, relação professor-aluno, família e etc. Então, de novo, né? Qual é a base da psicopedagogia institucional? Onde é que ela vai beber o aporte teórico dela?
nas fases de desenvolvimento da criança e do adulto, nas teorias de personalidade e traços de caráter, nos tipos de inteligência, na psicologia da educação e nesses trabalhos de intervenção e resolução de problemas, certo? Nesse fazer pedagógico, nas dificuldades de aprendizagem, na intervenção da psicologia, nos recursos que ela pode usar. Em Salvador, como é que está sendo vista a psicopedagogia? A questão da educação e aprendizagem, da recreação e artes, dos jogos, das brincadeiras, da universidade. Como é que está sendo feita essa intervenção da psicopedagogia, com testes psicomotores, com anamnese? Quais são as dificuldades de aprendizagem? É de leitura? É de escrita? De raciocínio lógico? De cálculo matemático? Né? Qual é o papel da escola, do aluno, da aprendizagem e da educação? Ainda em Salvador, né? Como se dão essas consultorias pedagógicas, quais são essas dificuldades de aprendizagem, como trabalhar elas, quais são as intervenções pedagógicas, como instrumentalizar o professor para trabalhar isso, a escola para trabalhar isso, a família para trabalhar isso, né? Como lidar com esse aluno, então como é que se dá esse planejamento, né? Essa prática e teoria, como está se vendo essa questão do ensino, a afetividade, o respeito, essa questão fundante que a psicanálise traz, que é a questão do desejo e esse aprendizado, né? Então, nós temos aí várias, né, assim, a psicopedagogia trabalhando as dificuldades de aprendizagem, através, né, do diagnóstico, através das formas de ação, caminhos para solucionar problema, questões comportamentais, questões que são psicopedagógicas, as dificuldades, a aprendizagem, a cognição, né, a própria psicologia, trazendo o diagnóstico numa equipe multidisciplinar, certo? Ou seja, quem são os atores sociais, quais são os fatores que devem estar envolvidos, que devem ser percebidos pelo professor na psicopedagogia institucional, né? A questão do relacionamento, do conhecimento, do trabalho, do comportamento, e esse comportamento tem que ser dos professores e dos alunos, o conhecimento deve ser pedagógico e administrativo, o relacionamento, os segmentos da instituição, todo mundo tem que estar envolvido, no trabalho tem que estar envolvido professores, alunos e diretores, né? Ou seja, todos esses fatores vão estar influenciando, vocês vão ficar com esse material para pesquisa, para aprofundamento depois. No Rio de Janeiro, como é que está sendo visto isso, né? Os psicopedagogos atuam nas interações entre os sujeitos, alunos e professores, entre a escola e a comunidade, trabalhando nas dificuldades de aprendizagem que envolvem do aspecto social da família, do aspecto cognitivo, biológico e psicológico, né? Como se dão as intervenções de aprendizagem através de jogos e brincadeiras, como trabalhar o desenvolvimento psicomotor, aprofundamento do estudo do tema, como está a atuação do psicopedagogo em várias vertentes nessa equipe multidisciplinar. Nós temos aí a posse, né? A questão da família, escola, comunidade, professor e aluno. Nós temos como está a psicopedagogia em São Luís, trabalhando a questão da personalidade, todos os aspectos que envolvem, da pedagogia, métodos de ensino, práticas educativas, projeto pedagógico, a questão da ludicidade, da recreação e artes, a questão da pesquisa, da investigação científica. Nós temos Teresina, Vitória, né? Ou seja, nós temos aí um conjunto de leis que a gente deixou para que vocês possam aprofundar e estudar, certo? E teremos os tutores, tanto presencial quanto à distância, para auxiliar vocês nas dúvidas, e eu próprio, como professor, estarei auxiliando nas dúvidas que vocês possam ter. Desejo a todos uma boa leitura, leiam o material,